Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Renan Jesus aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar a resolução de 3 exercícios sobre cálculos estequiométricos ou cálculos químicos que foi postado para vocês na aula número 6, tá legal? Então vamos começar aqui com o exercício número 1, o alumínio obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. Até aí, nenhuma informação interessante para você na resolução de cálculos, né? E aí vem a parte que interessa de fato para você, né? A equação não balanceada, que representa o processo global, está escrita ali, Al2O3 mais carbono formando CO2 mais alumínio. Para 2 mols de Al2O3, que é o óxido de alumínio, quantos mols de CO2 e de alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Então, reescrevi aqui a equação, que é a equação do nosso interesse. O que você tem que analisar? Primeira coisa, se está balanceada. Como ele já escreveu para você no enunciado que não está balanceado, então você vai fazer o teu balanceamento aí. Pode ser o método de tentativa, certo? Começando pelo alumínio, tem do lado esquerdo aqui 2 alumínios, do outro lado tem só um. Então, inicialmente, você pode começar pelo alumínio, vai colocar 2 aqui desse lado, um 2 aqui. E aí você vai olhar que aqui tem 3 oxigênios e aqui tem 2. Aí você pode colocar um 3 aqui para fazer a sua conta. 2 vezes 3, 6. Vai ter um total de 6 oxigênios, né? E aí, para acertar o oxigênio, você vai ter que colocar um 2 aqui na frente desse composto do lado esquerdo. E aí, agora bagunçou, né? Porque o alumínio ficou com 4 e o oxigênio ficou com 6. Só que aí você colocar, ao invés do 2 aqui, o 4, vai acertar, vai ficar tudo legal, certo? Então, o balanceamento eu já adiantei aqui para vocês, 2, 3, 3 e 4. Feito isso, esse balanceamento, aí sim você pode fazer a conta, né? Começar de fato os cálculos químicos. Para começar, o problema está dizendo então que para 2 mols do Al2O3, quantos do CO2 e do alumínio vão ser produzidos? Então, olha só, ele quer saber quanto que vai produzir do CO2 que está aqui e do alumínio que está aqui. E ele quer saber isso em mol, certo? Quer saber em mol. Depois que você fez o balanceamento, você já tem aqui em azul as proporções em mol. 2 mols do Al2O3 reagem com 3 mols aqui de carbono para formar 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. Então, na verdade, quando ele pergunta aqui, quando eu uso 2 mols do Al2O3, ele já está fazendo a pergunta com o teu resultado do balanceamento. Então, a resposta é simples. Se você tem 2 mols aqui do Al2O3, quanto que você tem de gás carbônico, CO2? 3 mols. Muito bem. E de alumínio? 4. Pronto. Acabou o exercício. Está respondido. Eu coloquei aqui porque é o tipo de questão que pode aparecer para vocês, né? Se a pergunta fosse um pouquinho mais elaborada, poderia ser: quantos gramas do CO2 e alumínio são produzidos? Então, se a pergunta não fosse em mol, fosse em gramas. Continua sendo simples o exercício, só você ia ter que fazer mais uma conta, né? Ou pelo menos mais duas. Montar aqui a regra de 3. 1 mol do CO2 é igual a 44 gramas. E eu tenho que descobrir 3 mols de CO2, quanto que isso representa aqui em gramas, certo? O resultado dessa regra de 3, né, o valor do x, é a resposta em gramas. Então perceba o seguinte, o CO2 que é produzido aqui quando está usando os 2 mols de óxido de alumínio, esse CO2 produzido, que é de quantidade de 3 mols, também pode ser escrita em gramas, que representa o 132.
Então, tanto faz você escrever 3 mols ou 132 gramas, no caso do CO2, é a mesma coisa, né? Só está diferenciando a unidade, né? São coisas correspondentes, certo? Muito bem. E aqui do outro lado, o alumínio, né? Se a pergunta fosse quantos gramas de alumínio são produzidos, você ia ter que descobrir quanto vale em gramas 4 mols de alumínio. Está aqui 108 gramas, certo? Beleza? É bem simples o exercício. Vou tentar fazer esse vídeo aqui um pouco mais rápido, que os outros ficaram um pouquinho extenso. Qualquer coisa você já acelera o vídeo aí, vê na velocidade 1,5, 2, para você já estar entendendo um pouco melhor o assunto, né? Porque eu recebi algumas mensagens de alguns alunos que estavam com dúvida, principalmente nessa parte dos cálculos, tá certo? Então vamos lá. Exercício 2. Nas estações de tratamento de água, eliminam-se impurezas sólidas em suspensão através do arraste por flóculos de hidróxido de alumínio produzidos na reação representada por. Então está aqui a reação, eu reescrevi ela aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, está um pouco fraco, né? É o sulfato de alumínio, Al2SO43, mais 3 hidróxido de cálcio para formar aqui 2 hidróxido de alumínio mais 3 sulfato de cálcio. Essa reação já está balanceada, tá certo? Então já tem aqui na frente o que a gente chama de coeficiente estequiométrico, né? Que são esses números grandes aqui que mostram para você a proporção, né? Aqui não tem nenhum número, então é 1, certo? É a proporção entre os reagentes, que é o que está aqui do lado esquerdo, e os produtos, que é o que está do lado direito dessa setinha aqui, certo? Então vamos lá. Para tratar 1 vezes 10 a sexta metros cúbicos de água, foram adicionados 17 toneladas de sulfato de alumínio. Qual é a massa de hidróxido de cálcio necessária para reagir completamente com esse sal, dadas as massas molares? Então o problema já te deu a massa molar aqui, você não vai precisar fazer a conta, né? Já está informação dada para você. Hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio. Muito bem. Como já está balanceado, você tem então as proporções em mol, 1, 3, 2 e 3, certo? Só que os teus compostos aqui de interesse para responder a pergunta do problema é só esse aqui, que é o primeiro, Al2SO4, 3, e o CaOH2, né, que é o hidróxido de cálcio. Muito bem. Primeira coisa aqui, então, vamos colocar quanto que está reagindo desses compostos, né? Vamos colocar aqui o valor em massa. Qual que é a proporção em massa deles? O sulfato de alumínio, que é o primeiro composto, o problema já informou que a massa de 1 mol dele é 342 gramas. Então aqui tem 1 mol, a massa que está reagindo, ou que reage, né, nessa situação, 342. 3 mols de CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. O problema diz aqui que a massa de 1 mol é 74 gramas. Então está aqui. 74 é 1 mol desse composto. Só que tem 3, né? O 3 aqui na frente. Então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 3. Quando eu faço isso, eu tenho aqui nessa linha em azul, 342 é proporcional a 222 gramas. Isso é a proporção em massa. Quer dizer que sempre quando esses dois compostos forem reagir nessa reação, a proporção que reage esses dois compostos da esquerda, aqui os reagentes, é essa, proporção de 342 gramas para 222, beleza? Muito bem, e qual que é a pergunta do problema? Pergunta, para tratar uma quantidade de água foi usada 17 toneladas do Al2SO4, que é o primeiro composto aqui. Qual que é a massa do outro composto que eu preciso, então? Do CaOH2. Muito bem. Então, aqui você vai ter que fazer uma regra de 3. Como você tem a proporção em massa, 342 gramas são proporcionais a 222 gramas do hidróxido de cálcio. E quando eu tiver 17, e aqui, atenção, 17 o quê? Até coloquei aqui embaixo, ó.
Se for 17 gramas do composto que você tem, a tua resposta de X aqui vai ser em gramas, certo? Se o seu valor do 17 aqui for... Se o seu valor de 17 aqui for em quilogramas, o valor do X vai ser quilogramas, certo? Se o 17 for toneladas, que é o caso, o valor de X vai ser toneladas, ok? O valor do 17 é em toneladas, certo? Então, você está usando 17 toneladas e quer descobrir quanto do composto CaOH2 você vai precisar para reagir com as 17 toneladas. Então, o teu valor de X também vai ser em tonelada. Fazendo isso, a resposta aqui, 342x é igual a 17 vezes 222, chega no valor de 11,03. Como a pergunta é em toneladas, então essa tua resposta também é em toneladas, certo? Mas fique atento, como é uma proporção, independe da unidade, que você pode usar aqui qualquer uma das unidades, dependendo da pergunta do problema. Lembrando, né? Se fosse em gramas, o teu valor de X aqui, você ia descobrir em gramas. Se fosse o 17 quilos, você ia descobrir X em quilos. E aqui, como é tonelada, você vai descobrir o valor em toneladas, que está aqui, certo? Muito bem. Vamos para o próximo aqui, e é o último. São só 3 exercícios hoje, tá? Exercício da Unicamp. O antiácido é um produto farmacêutico utilizado para reduzir a acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido clorídrico, HCl. Esse produto farmacêutico pode ser preparado à base de bicarbonato de sódio, NaHCO3, que reage com ácido clorídrico conforme a equação. Então está ali a equação, eu coloquei aqui embaixo de novo, HCl mais NaHCO3, formando NaCl, H2O e CO2. Considerando que uma dose do antiácido contém 2,52 gramas de bicarbonato de sódio, calcule o número de mols de ácido neutralizado no estômago, tá? Beleza. Então já sublinhei aqui algumas informações do problema, a massa de bicarbonato e a pergunta, né, que é quantos mols de ácido vão ser neutralizados. Interessante que aqui o problema também te deu a massa molar, né, tá aqui no cantinho, 84 gramas é a massa de 1 mol do bicarbonato, certo? Esse exercício, eu coloquei aqui duas opções, aqui, acho que assim vocês conseguem ver, duas opções para resolução, tá? Primeira coisa, está aqui representada a equação, o que interessa para você é o bicarbonato, então é o reagente aqui, o composto que está do lado esquerdo, e o ácido clorídrico, que também é o outro reagente que está do lado esquerdo. Então são esses dois compostos que interessam para responder o exercício, certo? Como ele te forneceu uma quantidade de bicarbonato, está falando que é 2,52 gramas, e é para você descobrir a quantidade de mol de ácido, o que você faz? Primeira análise, como a gente começou lá no exercício 1, dá uma olhada, vê se a reação está balanceada. Então, se a quantidade que eu tenho aqui na frente dos compostos é proporcional, tá? Então, soma. Se você nunca fez balanceamento ou não lembra direito, você pode dividir aqui nessa setinha. Tudo que tem do lado direito tem que ter também do lado esquerdo nas mesmas quantidades, tá? Então, tem que estar igual, por isso que é balanceamento, né? Para deixar igual. Então aqui eu tenho um cloro do lado esquerdo, um cloro do lado direito. Tenho 2 Hs aqui do lado esquerdo, 2 Hs do lado direito, né? 2 hidrogênios. O Na tem um aqui, um aqui. C, que é o carbono, tem um do lado esquerdo, um do lado direito. E o oxigênio tem 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Então a equação já está balanceada. Sabendo disso, eu posso anotar essa informação aqui, ó, proporção em massa e logo depois a proporção em mol. Proporção em massa é a massa de 1 mol do HCl, que é 36,5 gramas, né? Só somar a massa do hidrogênio, que é 1, e do cloro,
que é 35,5. Isso está lá na tabela periódica, né? Somando os dois, 36,5. E a massa do NaHCO3, que ele já colocou aqui no problema, 84 gramas. Então, a proporção é de 36,5 gramas para 84 gramas. É assim que eles reagem. Em mol, essa proporção é 1 para 1. 1 mol desse reage para 1 mol desse, tá? Então, tem a proporção em massa e proporção em mol. Como que resolve? A opção 1 aqui em vermelho, você pode transformar a massa que o problema te forneceu ali de 2,52 gramas em mol, certo? Como é que se faz isso? 84 gramas é 1 mol, então 2,52 gramas é x mol. Descobre esse valor e você vai chegar aqui em 0,03. Quer dizer que 0,03 mols é o que corresponde a 2,52 gramas do bicarbonato. Aqui já respondeu o exercício. Se quiser parar agora, acabou. Por quê? Como a proporção é de 1 para 1, se eu sei que 2,52 gramas do bicarbonato corresponde a 0,03 mols, então a quantidade de ácido que eu vou precisar para consumir esse bicarbonato é 0,03 mols. Aqui a quantidade não era igual, 1 mol para 1 mol, então se você tiver 0,03, vai precisar de 0,03 do outro reagente, certo? Ah, mas e se não for desse jeito? Então, tem uma outra opção aqui. Qual que seria a outra opção? Primeiro, descobrir qual que é a massa de ácido clorídrico que reage com os 2,52 gramas, tá? Como é que você faz isso? A proporção em massa que você tem é de 36 gramas de HCl para 84 do bicarbonato, tá aqui. Se eu tenho 2,52 gramas do bicarbonato, quanto que isso vai precisar para ser consumido do HCl? Então eu vou precisar um valor aqui de Y, né? Então eu coloquei Y agora nessa regra de 3, e você descobre que o valor de Y necessário para consumir os 2,52 gramas do bicarbonato é esse valor aqui de 1,095 gramas. Então eu preciso dessa quantidade do HCl para consumir essa quantidade aqui do bicarbonato, certo? É a proporção aí deles, né? Mantida aqui a proporção da linha de cima para a linha de baixo com essa quantidade, certo? Muito bem, e agora, para finalizar? Para finalizar, eu transformo esse 1,095 gramas de HCl em mol, porque a pergunta lá do problema era em mol. Então, de novo, 1 mol de HCl é 36,5 gramas, então quantos mols de HCl corresponde a 1,095, que é o valor que eu acabei de descobrir. Fazendo a conta, é só pegar o 1,095, dividir por 36, e assim eu descubro quanto que esse valor aqui corresponde em mol, que é 0,3. O mesmo valor que você tinha aqui na resposta da opção 1. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. Tentei fazer um vídeo um pouco mais curto. Se vocês tiverem dúvida ainda sobre exercícios dessa aula, mandem mensagem. Pode ser lá pelo Google Sala de Aula, lá no mural, ou na própria atividade, tá? Que tem lá o espaço do comentário. Mandem se vocês tiverem dúvidas. E se quiser comentar aqui também, se está ajudando vocês, quem está assistindo o vídeo até o final, comenta aí, tá legal? Eu gravo mais para as próximas semanas e ajudo vocês, certo? Se cuidem, não esqueçam de acessar as atividades, principalmente as atividades avaliativas. Um abraço.